Mulheres Conectadas. Oferecimento Alfareta Contabilidade. Serviço estratégico e humanizado para sua empresa no Brasil e no exterior. Milenare. Um novo padrão em farmácia de manipulação. Espaço Mais. Estética avançada. Beleza e bem-estar em um só lugar. Olá, bem-vindos ao Mulheres Conectadas. E hoje a gente vai se conectar de duas maneiras, viu? Porque já eu vou receber a doutora Caroline Keren, que é ginecologista e obstetra, e ela vai falar sobre libido feminina, porque olha, depois eu quero que vocês sejam sinceras comigo, como tá essa libido aí. E também suplementos, mas para quem tá na fase de menopausa, o que não pode faltar. E libido, gente, a gente sabe que oscila aí durante a vida inteira, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. E também eu vou receber aqui, olha só, a advogada doutora Deise Curti, que é advogada de Direito de Família e Sucessões, e a gente vai falar sobre o ciclo de abuso em um relacionamento. As taxas de feminicídio e de agressão à mulher aumentaram absurdamente. Por quê? Nós mulheres, estamos sabendo identificar se estamos num ciclo de abuso? Como identificar? Como fazer para se proteger? Acho que a gente tem que falar cada vez mais, tenho certeza, nós temos que falar e bater nessa tecla todos os dias sobre esse assunto, porque informação nunca é demais. Aliás, se você estiver assistindo a gente pelas redes sociais, através do canal do YouTube, @canal ABC Oficial, você pode mandar o seu comentário aqui, pode, por favor, compartilhar e encaminhar esse programa ao maior número de mulheres possíveis, porque assim a nossa informação, o nosso conteúdo chega aí a mais pessoas. E falar sobre feminicídio, sobre agressão, sobre como se prevenir, nunca é demais. E aproveita também para me seguir nas redes sociais, né? @ClaudiaLoia, lá o nosso papo continua, a gente pode abrir várias vertentes para a gente trazer esse tema que é tão importante e tão, infelizmente, né? Eu falo isso com tristeza, em alta, porque nós temos visto cada vez mais recorrentes muitos casos de agressão às mulheres e feminicídio, que é quando termina findando com a vida. Aqui no ABC nós tivemos um caso agora, há pouco tempo atrás, no shopping, enfim. Nós vamos já tratar sobre esse assunto aqui. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a tua água, teu café. Hoje o programa está imperdível. Nós vamos falar sobre saúde com a doutora Carol e também um alerta muito importante, porque você pode ter uma amiga que está sofrendo por isso, que de repente aquele cara afastou ela de você. Fica ligada no programa, pega a tua água, teu café, vem comigo porque está no ar o Mulheres Conectadas. E agora estou com ela, a doutora Caroline Keren. Bem-vinda ao programa novamente. Muito obrigada, Claudinha. É um prazer enorme estar aqui com você nesse programa tão renomado. E aí, Carol, deixa eu te falar uma... Não, a gente não vai citar nomes aqui, tudo bem, tá bom? Se bem que eu sei o nome de várias que já reclamaram para mim na internet. Libido é uma queixa de consultório. A cada 10 mulheres, quantas reclamam de libido? Olha, Cláudia, eu vou te falar uma coisa. É que não é, talvez, um assunto tão abordado por tantos ginecologistas. Às vezes, uma consulta de rotina, meio rápida, assim, acaba passando batido. Mas se você perguntar para as pacientes, for uma busca ativa do médico perguntando, vou te falar que a queixa chega quase a 100%, viu? Aí, gente, bora dar mão. É normal, porque eu acho que hoje é o ritmo de vida, né? O ambiente que nós mulheres vivemos. Porque é casa, é trabalho... Aí é o marido, né? São tantas atribuições e mulher tem testosterona menor e ponto. É mais ou menos por aí. Não é falta de amor, porque muitas vezes confundem, né, com isso e não tem nada a ver. E aí, como identificar? O que é normal? Porque também tem aquela sua amiga doida que fala, ai, todo dia, 2 vezes por dia. Ai,
Ai, ó, será que é verdade? Carol, responde Olha, eu você. já escutei tanta coisa nessa vida de ginecologista, mas num principal, assim, né? Vamos Hã, tentar ver. Uma paciente, quando ela vem com uma queixa de falta de libido, a gente tem que entender que a libido ela é multifacetária. Então, tá. vai depender se o casal tá bem, se na vida dela tá tudo bem, se com os filhos tá tudo bem. Então, tem essa parte familiar e da vida que vai interferir, sim, por conta Que são os das, aspectos isso, psicológicos, né? psicológicos. Agora, vamos falar da parte molecular, a parte fisiológica do organismo, do porquê da mulher tá tudo bem e não tá tendo libido. Então a gente precisa investigar algumas coisas. Algumas causas orgânicas, por exemplo, disfunção de tireoide pode dar, pacientes em uso de contraceptivos, principalmente os combinados, que tem estradiol com progesterona, eles também diminuem a libido porque eles aumentam uma molécula que chama SHBG, que é uma molécula transportadora de hormônios androgênicos, que é a testosterona. Então, a pessoa até produz a testosterona, mas por conta desse aumento dessa molécula, ele vai ficar aprisionado lá. Então, a testosterona livre acaba diminuindo. Por isso que a maioria das pessoas que usa contraceptivo combinado tem queixa de falta de libido. O outro gancho que a gente precisa pegar é se tem algum uso de antidepressivo, principalmente o que estão relacionados com a serotonina, que são muito comuns. Fluoxetina, paroxetina, estalopram, citalopram. Então, esses todos, eles podem interferir, sim, na libido. Então, faz parte de uma anamnese perguntar como é que a paciente está se sentindo, se ela faz uso de alguma medicação, de anticoncepcional, de algum antidepressivo, se está passando por alguma queixa e se está entrando naquele período do climatério, perimenopausa, que aí vai ser um declínio realmente hormonal. E aí, por conta dessa baixa de testosterona, porque a mulher também produz testosterona, não só pelo ovário, mas também outras partes do organismo, mas quando com a queda hormonal, com a queda ovariana, se intensifica essa queixa de libido e é um ponto importante para a gente verificar se ela está tendo essa queixa por conta da queda hormonal. Então, a gente vai retificar, vai fazer a anamnese, vai pedir alguns exames que vai colaborar, mas deixar claro que sempre é clínico. Então, se uma paciente tem um transtorno de desejo sexual hipoativo, que é pelo menos não ter desejo por um período prolongado de uns 6 meses, então tá mais ou menos tudo bem no relacionamento, mas ela não tem aquele desejo, aquele inicial de ter a relação com o parceiro ou com quem quiser. Então, e aí a gente vai definir que ela tem um transtorno de desejo sexual putativo e sim, tem tratamento, que aí a gente pode, por exemplo, falar da famosa e tão temida e questionada testosterona, que quando bem indicada tem sim seu valor como tratamento e ajuda muito no resgate da libido, porque a libido para o casal, né, Cláudia, é às vezes um ponto de conexão, é onde vai ficar tudo bem. Então, faz É parte do saudável, relacionamento, né? né? Então, não ter isso às vezes vai realmente desgastar. Então, dentro desse transtorno sexual hipoativo, tem que ter uma quebra do emocional. Então, tem que fazer diferença para a mulher, para ela. Então, aquele transtorno de desejo, que ela ter menos vontade de ter relação, está impactando na vida pessoal dela. Aí a gente caracteriza como um transtorno do desejo hipoativo. E aí, né, doutora, que às vezes a gente lê, assim, as pessoas falam, ai, mas quanto menos relação você tem, menos você quer ter. E às vezes ela não tem esse estímulo inicial. E aí, como dar esse pontapé inicial? Então, tá, para começar, ela tem que ter algum gás, um ritmo, né? E aí, quando você fala do uso de medicamentos, ainda assim, ela pode fazer o uso, por exemplo, da testosterona ou de qualquer outro, mesmo usando esses medicamentos, para cuidar dessa falta de libido? Mesmo que ela use os medicamentos, por exemplo, antidepressivos? Os antidepressivos, eles vão mexer mais na questão serotoninérgica, né? Na serotonina, na produção Tá. de dopamina e serotonina. Então, você consegue dar, se for na parte, nos exames de sangue, tiver uma queda importante de testosterona, junto com a queixa, a gente pode fazer um teste, sim, clínico, para ver se ela vai ter um benefício. Com o uso de contraceptivos, nem tanto, porque como você está produzindo a SHBG, que é a molécula transportadora da testosterona, você vai dar mais testosterona, ela vai entrar dentro da SHBG. Então, não tem muito sentido para quem usa anticoncepcional dar a testosterona. Aí é melhor mudar, então, o contraceptivo. Sim, tem Porque vai outros ter que métodos. tratar, né, gente? Com certeza, pode fazer um DIU não hormonal, um DIU hormonal, camisinha, enfim. Aí ver com a médica ginecologista qual que vai ser, então, o mais adequado para ela, para poder, porque realmente, se for uma coisa que está
impactando na vida pessoal dela, talvez o anticoncepcional oral não seja mais uma alternativa adaptável naquele momento. Então, vamos trocar, passa para um Dimirena, que é um LARC, que é um método de longa duração, que não vai interferir tanto aí na parte de libido. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer um uso de testosterona com o Dimirena, por exemplo, ou um Dilcailina, ou um Dil não hormonal. E aí, agora falando do uso da testosterona para trazer essa libido aí, além do que, eu sou paciente da doutora Carol, né? Ela sempre fala também das taxas de vitaminas no seu corpo, porque às vezes, gente, é falta de uma vitamina também, né? Sim. A gente cansada, assim, ó, a gente só quer dormir, ou então não consegue ter foco. Aí tem os implantes, enfim, depois a doutora pode falar um pouquinho mais. Mas falando da testosterona, as pessoas têm muito medo, né? Por quê? No passado ela foi muito mal interpretada, ou ela mudou, ela avançou durante o tempo, porque hoje em dia, todos os relatos que eu ouço de mulheres que usam são sempre muito positivos, né? Sim. Mas ainda assim tem aquelas pessoas que nunca usaram e que têm aquele preconceito, e aí preferem viver uma vida de repente, né? Que não tá funcional, não tá bacana, terminando o relacionamento por algo que poderia ser ajustado, né? Sim. Ela é para todo mundo, a testosterona, a gente já sabe que não, por conta dos hormônios, mas dá para você ajustar na maioria dos casos tudo, né? Sim, e é bom enfatizar que acho que o passado é mais por conta daquelas testosteronas injetáveis, que são testosteronas sintéticas. Hoje em dia, a maior parte da terapia de reposição hormonal com a testosterona é feita com testosterona bioidêntica, em forma em gel ou em forma de implante. Então, é a mesma testosterona que o nosso corpo produz. Então, o resultado, a gente não vai usar doses suprafisiológicas, que é o que dava problema no passado, né? Então, usava-se muito uma dosagem acima do que é necessário, vai dar muito mais efeito colateral, que vai aumentar a acne, a oleosidade, queda de cabelo, pode ter alteração na voz, e ninguém quer esses sintomas, né? Então, na verdade, a gente vai estar suprindo um hormônio que está menor, então a gente vai estar devolvendo mais ou menos o nível que ela estava acostumada a sentir para ter os benefícios e tirar esse desejo proativo que ela está tendo de queixa. Então, tem indicação sim, a gente vai usar numa dose tranquila, nas doses usuais, não temos complicações como aumento na voz, a mudança do padrão do timbre de voz, é muito difícil, vai ter aí questão de oleosidade, um pouquinho de queda de cabelo, mas também se for uma dose pequena, é muito difícil de ter os efeitos colaterais, você vai ter muito mais benefício do que malefício. A testosterona é um hormônio que a gente precisa muito individualizar para cada mulher, então não existe uma dosagem padrão para todo mundo, porque hoje em dia a gente estuda muito a genética por trás disso. Então, tem algumas pessoas que têm mais predisposição genética e para absorver. Então, para você, talvez uma dosagem de miligramas seja suficiente, para mim, talvez seja 2 vezes o valor e está tudo bem. Para pacientes vai ter um pouquinho É individualizado, individualizado. né? Então, por isso tem que ser avaliado, com o médico gabaritado, que saiba fazer a reposição, para ver se a pessoa realmente vai ter a necessidade e se ela vai se beneficiar. A grande maioria, pacientes que está aí 40 a mais, que está nesse começo de declínio hormonal e tem esse desejo hipoativo documentado também pelo sangue laboratorial, a grande maioria tem um efeito muito grande e lembrando que a testosterona não é só para desejo sexual hipoativo, Força, né? foco. Mas ela vai acabar ajudando para parte de cognição, de fadiga, performance na academia com ganho de força, com definição, não é o objetivo, mas nas pacientes que acabam usando por conta do desejo de transtorno hiperativo, acaba tendo esse extra, que é onde as pessoas acabam pecando pelo excesso, mas é só fazer de forma correta que os benefícios vêm e eles são muito grandes, né, Cláudia? Doutora, agora para quem está assistindo, viu a luz no fim do túnel. Ai, gente, estamos em março. Em abril eu vou estar bem? Se ela começar agora, seja o gel transdérmico ou colocar um implante, quanto tempo demora para ela ver esse efeito, para ela sentir? Gente, eu coloquei. Assim, é surreal. É maravilhoso. Vida, né? Eu sou suspeita, fala também. Nas doses corretas, ele é realmente um excelente aliado aí para tudo na mulher, né? Mas geralmente de 4 a 8 semanas você já vê o benefício, principalmente na questão de libido. Ai, gente, é maravilhoso. E o que ela falou, a cognição, a força, a massa magra também que a gente consegue, enfim.
Né? Por que os homens mantêm mais massa magra? Porque tem mais testosterona, né? Pacientes no climatério que estão fazendo uso de tisepatida ou fazendo um processo de emagrecimento grande têm tido os bons resultados em manutenção de massa magra usando, lógico, de forma correta, a testosterona associada. Vocês sabem, gente, que eu emagreci e eu aumentei massa magra? Olha, Aumentei massa magra e perdi um montão de... Foi muito legal. Porque tenho certeza que o implante também ajudou. Então, tem luz no fim do túnel, tá, gente? Não é para se acomodar, falar, ai, é assim mesmo, é porque já estou tanto tempo de casamento, ai, mas é mulher, é assim mesmo, ou não sei se eu amo mais. Não adianta, gente. Vai trocar, vai passar, vai estar a mesma coisa se você não cuidar do seu corpo, de você. Né? O importante é sempre falar da queixa, né? Tem que falar com o seu ginecologista. médico. Isso, não deixar passar batido, levar essa queixa, anota no caderninho para não esquecer no dia da consulta, fala a sua queixa para a gente poder fazer uma boa investigação e ver se o seu caso é para a gente fazer uso da testosterona. E aí, gente, sem vergonha, fecha o olho na hora e fala, doutora, e a libido? Pronto, pergunta. Né? Porque às vezes tem muita mulher que tem vergonha de falar sobre esses temas. Tem que perguntar. Médico é igual quando a gente vai tirar a roupa na frente do médico. Sempre dá vergonha. Mas você não vai ter que tirar? Pronto. O importante é não deixar que isso influencie negativamente sem você procurar ajuda. Exato, porque tem ajuda. Inclusive tem também, bom, a gente falou um pouquinho que pode ter essa baixa aí de testosterona também no climatério. E aí, que a doutora também é especializada, né, especialista aí em menopausa, climatério, em reposição, e hoje a gente vai pincelar um pouquinho aqui para vocês sobre os suplementos, porque cada fase da nossa vida exige uma suplementação. E tem a suplementação que não pode faltar para quem está entrando no climatério, que pode acontecer a partir dos 35, né? Sim. A menopausa vai ser um marco, um ano inteirinho sem menstruar. Só que os sintomas de menopausa e o declínio hormonal pode acontecer 10 anos antes. Na faixa mais ou menos da população brasileira, vai de 45 a 55 anos a menopausa. Então, você considera aí a menor idade, 45 anos, 10 anos antes, os sintomas já podem começar, então, a partir dos 35 anos de idade, aproximadamente. E aí, o que a gente tem que suplementar para não definhar? Porque a mulher se sente... Eu vejo, assim, eu tenho as minhas irmãs, são mais velhas que eu, então eu vi elas passando pela menopausa. Então, elas tinham aquele sentimento de estar... né, arrastada, sem ânimo, né? Arrastada. Ela até usava um termo de definhando, né? E não precisa, porque você pode suplementar de diversas formas. E o que é essa suplementação? Quais são esses suplementos? Sem falar que nunca é só o suplemento, né? Tem que fazer uns 4 pilares: alimentação, atividade física, ver a parte de terapia de reposição hormonal e os suplementos. Cada um deles tem a sua importância nesses pilares. E dentro da suplementação para menopausa, eu vou indicar aí algumas que realmente não pode faltar, e nem só na menopausa, meio que na vida também, né? Vou falar então do ômega 3, que é muito importante, DHA e EPA, é um potente antioxidante, anti-inflamatório, vai diminuir aí os níveis de triglicerídeos, fazer a proteção cardiovascular. Então é meio que para todo mundo, só que na mulher na menopausada, por conta da queda do estradiol, ela vai ter uma piora do risco cardiovascular, do perfil lipídico. Então o ômega 3 ele vem como aliado antioxidante e manutenção aí dos perfis lipídicos. Então, ele é excelente. Ômega 3. E aí vocês, por favor, comprem um ômega 3 de qualidade, hein? Ó, não existe ômega 3 muito baratinho, né? Para começar. E eu aprendi, sabia que eu aprendi com uma farmacêutica? Dá para você fazer um teste? Se você pegar a cápsula de ômega 3 e colocar no congelador, ela não pode congelar, porque o ômega 3 vem dos peixes de águas profundas, né? Então eles estão acostumados a viver lá e não congelar. Então não pode congelar, faz o teste no seu ômega 3. Se congelar, já joga fora, compra outro. Que mais, doutora? Vamos falar também de um suplemento super já bem documentado com vários estudos científicos, que é a creatina, que ela é importante para toda a fase. Eu falo que para mulher tem que tomar creatina. Mas na fase da menopausa em si, ela vai ser muito importante porque com a queda dos hormônios, vai acabar tendo um favorecimento da parte de perda muscular, tanto na parte muscular quanto na parte esquelética. Então, tem uma predisposição para sarcopenia, que é a perda da massa magra, tem uma predisposição para osteopenia e osteoporose, que é a perda de massa óssea, favorecendo aí futuramente riscos de queda, de fratura. Então, ela vem no sentido de, junto com a alimentação e com a atividade física, de ganho de massa magra, já está muito bem documentado por estudos científicos, e ganho de força na academia. Então, para quem faz o uso mais ou menos de 3 a 5 gramas por dia, junto com a alimentação e atividade física, vai ter aí uma prevenção osteomuscular.
Então, gente, creatina. Então, começamos. Ômega 3, creatina, quais mais? Vamos falar também da vitamina D. Também muito essencial. importante, eu falo menopausa, mas também para a vida toda. A vitamina D é importante aí na menopausa para a saúde também, osteomuscular, porque ela favorece a produção óssea, então é um mix, né? O osso nunca vem sozinho, então a gente precisa para o osso de cálcio, de vitamina D, de magnésio, de estrogênio, para fazer a manutenção junto com a atividade física. E ela vem com a vitamina D para fazer essa parte de proteção, mas também tem uma imunidade, então ali na parte intestinal, ela faz uma modulação intestinal para melhora de imunidade, então ela é extremamente uma aliada aí para pacientes na menopausa. Então, creatina, Creatina, ômega 3, vitamina D, e a quarta? São 4, né? Magnésio. Também. Para que serve o magnésio, doutora? O magnésio ele vai ser muito bom para a saúde intestinal, para o sono, então por isso que a gente tem de tomar o magnésio mais de noite. Ele ajuda pacientes que estão na menopausa, tem aquele despertar noturno, que ocorre mais ou menos entre 2, 3 da manhã e não conseguem mais dormir. O magnésio vem como um aliado aí no uso noturno para tentar fazer um sono mais reparador. Tem também relaxamento muscular, pacientes que têm muita cãibra, também ele é muito bom. Então ele, para a parte da menopausa, vem aí mais como um aliado, tanto na parte musculoesquelética, para modulação intestinal, para ter imunidade, e também para absorção um sono reparador. Gente, olha só quantas coisas, né? Por isso que a gente vai envelhecendo e vai ficando a rainha das cápsulas, né? Vai tomando. Mas eu falo que se a gente for, pelo menos para o básico bem feito, você consegue fazer, junto com a alimentação, pelo menos garantir aí parte de oxidação, antioxidante é muito importante, né? A vitamina D só com o sol a gente não consegue, então a vitamina D para prevenção é muito importante, o ômega 3 é muito importante, uma outra suplementação que é importante é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela vem aí para a parte cardiovascular, para a cognição, ela é antioxidante, ela entra dentro das cascatas, dentro da mitocôndria para a produção de ATP. Então, o paciente que está com muita fadiga, muito cansaço, ela vem aí como um suporte de energia dentro da célula, que a gente fala energia mitocondrial. Então, é mais um aliado aí para pacientes que estão com fadiga por conta de N motivos na menopausa, acaba ajudando aí nesse cansaço crônico que a menopausa ela dá. Olha, gente, eu já estou tomando todos, menos o magnésio, eu acho que eu vou... Bom, meus exames vão ficar prontos, aí a gente vê se a gente inclui esse daí também. E aí, gente, é rotina, é hábito e suplementação é durante toda a vida, né? Sim. Em cada fase você vai suplementar de uma maneira. E dá diferença. Acabei de falar para a doutora que eu fiz a B12 e eu sou outra pessoa suplementando a vitamina B12, porque é óbvio, você tem que fazer seus exames e ver se está baixa. Sim, né? é outra suplementação que entra aí na toda a saúde da mulher, toda a fase etária, né? Porque a B12 ela entra aí na metilação, então ajuda com toda a parte de inflamação crônica, né? Na parte cognitiva também, ela é muito importante. Imunidade, né, gente? Muito. A gente não pode ficar doente. Não dá, mulher não dá para ficar doente. Eu Mãe prefiro tomar minhas cápsulas e ficar super bem. Eu vou falar que a gente dá muita atenção, mas eu não tinha noção o quanto que isso impactava. Em dezembro, no Natal, esqueci minhas cápsulas, fui passar no interior, Natal e Ano Novo, e deixei toda a minha suplementação em casa. Falei, não tem problema, vai dar tudo certo. 5 dias sem tomar as cápsulas. Já mudou. Misericórdia. Tá vendo, gente? Não tem condição. Não dá para ficar assim não, gente. Não fiquem. Já marquem consulta, seja com o seu ginecologista, com o seu nutrólogo, enfim. Se quiser o contato da doutora Carol, tá aqui na tela também para vocês. E depois a gente pode voltar num próximo programa para esmiuçar um pouco mais. Combinado. Né? Sobre as mulheres na menopausa, que eu tenho certeza que elas vão gostar. E da libido depois vocês contem para mim, tá bom? Obrigada, doutora Carol, por ter vindo mais uma vez ao programa. Eu acho que a gente esclareceu um pouquinho e a gente vai trazer mais saúde para elas. Elas vão estar mais felizes. Elas vão contar pra gente no Instagram. Com certeza. Informação nunca é demais. Nunca. Obrigada mais uma vez por ter vindo ao programa. A gente vai para um intervalo rápido e na volta, o papo é sério. Nós vamos falar aí sobre violência contra a mulher e como você pode identificar se está num ciclo abusivo. Eu já volto, é 1 minutinho.
Agora o papo é com a advogada Deise Curti, que ela é presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência da OAB aqui de Santo André. E nós vamos entrar no assunto de como identificar se você está num ciclo de abuso. Boa tarde, bem-vinda ao programa, Deise. Obrigada por ter aceitado o convite. Numa semana após semanas, né, de tanta tensão, não sei se você tem notado, doutora, mas o aumento de violência contra a mulher, não só aqui no ABC, enfim, no mundo. Ele se dá o quê? Eu até questionei, será que é porque as pessoas hoje em dia denunciam mais? Mas não, né? Parece que existe um movimento para isso. É uma questão multifatorial. É uma questão de falta de adequação dos homens ao novo papel da mulher nessa sociedade, né? Até a década de 60, com a descoberta da pílula anticoncepcional, as mulheres não tinham o controle de quantos filhos iam ter, né? Então, elas tinham que ficar em casa para cuidar daquele monte de filhos que tinham. As nossas avós tinham 8, 9, 10, 13 filhos. Muitos filhos, né? Então, na década de 60, descoberta da pílula anticoncepcional, e aí, a partir daí, a gente chama de um movimento que aconteceu de emancipação feminina, né? As mulheres puderam passar a escolher para sua vida a não maternidade, ou então ter o controle do número de filhos para poderem ir atrás dos próprios sonhos. Elas gostariam de dirigir, gostariam de trabalhar, de estudar, né? Ter menos filhos. O sonho de casar, o sonho romântico do casamento, ele não foi extinto, né? Mas os sonhos de casar e também ter os desejos próprios, além dos afazeres domésticos, fez com que as mulheres fossem trabalhar e tentassem se emancipar. E não ter mais aquela submissão, né? Aquela dependência do Exatamente, homem. Porque a dependência econômica fazia com que elas ficassem em casa e se submetessem aos seus maridos. Também Emocionalmente e tudo mais. E a dependência, o assunto ele é muito extenso, né? Mas ele é multifatorial e de lá para cá as mulheres começaram a estudar mais. Chegou um tempo que muitas mulheres chegaram a ter cursos superiores, cargos maiores, né? Equiparar salário, equiparação, né? Salarial, que graças a Deus veio agora em 2023. Tem lei. Olha como demorou. Demorou. 2023 teve lei de equiparação salarial. E tem um sociólogo muito conhecido chamado Emmanuel Castells. Tem um livro dele que chama O Poder da Identidade. Ele estudou profundamente essa questão dessa modificação do papel da mulher e ele falou que isso está gerando um ressentimento masculino. E em 2015 nós tivemos uma lei muito importante aqui no Brasil, que foi o Marco Civil da Internet. A partir de 2015, não que não existisse internet antes, mas com o Marco Civil da Internet de 2015, a internet foi popularizada. E aí as pessoas de baixa renda e todo mundo puderam ter acesso à internet. E a internet, ela é composta por algoritmos que eles vão se retroalimentando com aquilo que você pesquisa. Então, se um dia, por exemplo, um homem está chateado com a mulher e fala, toda mulher é chata, sei lá, é um pensamento bobo que se passou, não que ele acredite de fato, mas um pensamento bobo, toda mulher é chata, só como exemplo. Ele vai começar a ser retroalimentado o tempo todo por posts, por notícias, por tudo, e ele vai ser incluído dentro de uma bolha onde só pessoas que acham que mulheres são chatas ou mulheres que são interesseiras, depende do que ele pensa, ele vai entrar nessa bolha, receber aquele conteúdo. E vai se retroalimentar diariamente, 24 horas por dia, ele vai abrir o celular, vai ter lá alguém fazendo uma coisa. Então, isso formou, existem atualmente muitos grupos organizados na internet, como o Red Pills, os Incels, né, que alimentam um discurso de ódio contra as mulheres. Então, se o homem não odeia mulheres, mas um dia ele odiou alguma atitude e entrou nessa bolha, ele vai se retroalimentar e vai guardar ali para ele.
mas num dia que ele estiver na rua, aquilo que foi alimentado no meio virtual, ele vai para a vida real, né? Então, Faz todo sentido. Tem muito sentido, porque a gente vai sendo... nós estávamos conversando das notícias que nós soubemos sobre mulheres que foram assassinadas, de feminicídios. E só na nossa conversa a gente já ficou com um sentimento horrível, não foi? Foi. Uma sensação de injustiça, uma sensação de tristeza, de impunidade. Energia ruim, né? A gente não ficou com essa energia ruim, a gente fica com essa energia ruim. E nós estamos sendo retroalimentadas por muitas notícias de feminicídios. Esses homens são retroalimentados por notícias de mulheres que fizeram coisas contra homens. Eles entram em bolhas onde eles criam teorias da conspiração contra a Lei Maria da Penha, porque tem muito disso agora, dizendo que a Maria da Penha jamais apanhou, que na realidade ela foi agressora do seu marido e que isso é uma injustiça. Esses homens são retroalimentados por esses discursos, eles vão odiando mulheres e criando grupos que odeiam mulheres, que querem que a mulher volte a não usar os métodos anticoncepcionais, usam muito religião para isso, sabe, versículos bíblicos para dizer a mulher ela tem que se submissa ao marido, criai-vos e multiplicai-vos, então não pode usar anticoncepcional porque isso é contra Deus. Então é um discurso muito forte para colocar essas mulheres nessa situação de dependência e tudo mais, e alimentar internamente um ódio dentro desses homens. E que ele vai achar certo tratá-la de uma maneira não gentil e, pelo contrário, e hostilizar. Agora, Deise, você me trouxe algo muito importante, que é como a gente identifica, porque muitas vezes, eu não sei se você já se deparou com clientes assim, com relatos assim, a mulher acha que, de repente, ele é ciumento, ele tem muito cuidado comigo. E como identificar que esse homem, às vezes, está fazendo já, antes do abuso físico, tem um abuso psicológico. Sim. Quais são os exemplos que a gente pode citar para quem está assistindo? E se você se identificar, começa a prestar atenção. Procura ajuda se preciso for, né? Quais são, Deise? Bom, vou começar aqui falando que realmente nem todo homem é um agressor de mulheres, né? Então, é um mito isso de dizer que todas as mulheres dizem que todos os homens são agressores de mulheres. Isso não é a realidade. Mas o homem que ele é um possível abusador de mulheres, em vários sentidos, tem vários tipos de abuso, mas um abusador, ele tem um perfil. E ele alimenta esse perfil dele com a nossa cultura, né? A nossa cultura feminina de é tão bom ser cuidada, não é? Não é uma delícia ser cuidada? A gente às vezes quer que eles tenham ciúmes e provocamos, né? A nossa vida, ela é pesada, a gente trabalha, a gente estuda. Então tem dias que a gente só quer um aconchego, alguém que resolva as coisas pra gente. Então isso é normal. A gente quer ser notada, a gente quer se sentir amada, é normal. Né? Então, de repente, chega aquele homem maravilhoso. Tudo que você pensa... Você pensou, quero comer um chocolate. Você não sabe como, aquele homem te traz aquele chocolate, sem você pedir. Meu Deus, ele está adivinhando meus pensamentos. Você, eu tô cansada, ele já vem e faz a massagem. Quer que eu te busque? Quer que eu te leve? Presta atenção nessas coisas. Porque quer que eu te busque, que eu te leve? Você acha que isso é um carinho, mas é o que a gente chama de love bombing. Esse homem, ele vem com presentes caros, às vezes ele nem tem dinheiro para comprar aquelas coisas, mas ele faz um sacrifício, uma prova de amor. Eu te amo tanto que, ai meu Deus, faz aquele... Antigamente tinha muito carros de telemensagem, né? Eu lembro. Faz aquele auê todo que é para o mundo ver. Te leva, o cara ganha um salário mínimo, mas eu não sei onde que ele arruma um dinheiro, mas ele vai te levar lá no Terraço Itália, porque diz que você é tão importante que você precisa estar naquele lugar, você é a mulher da vida dele, e com um mês ele já está te pedindo em casamento. É muito rápido isso. Eu te amo, você é a mulher da minha vida, casa comigo, eu quero ter filhos com você. E você vai se, meu Deus, esse homem me ama, ele me valida, ele cuida de mim, ele me busca no meu trabalho. Esse é o primeiro ciclo que você tem que reconhecer de um homem abusador, que é o quê? O homem que é demais. Tudo que é demais, desconfie. Liga a anteninha. É demais, é amor demais, é ligando o tempo todo.
De repente ele começa, onde você tá? Vou te Compartilha a buscar. localização. Compartilha a localização. Quer dizer, aquilo era um amor, já começou a mudar, tudo travestido de cuidado, entende? Eu vou te buscar. Não, 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 eu te amo. Não, 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 pode ver suas amigas. Quer que eu te leve para ver suas amigas? E você, meu Deus, me deixa. Não, mas é amor, eu te amo, eu cuido de você. Ai, faz uma chamada de vídeo comigo, porque eu tô com tanta saudade. Sabe assim, travestido de amor? No começo é assim. De repente, tratamento de silêncio. Isso, dentre outras coisas, o tratamento de silêncio é um clássico. Porque aquele homem que te bombardeou, de repente, por qualquer coisa que você nem sabe o que você fez, ele para de te ligar, para de te responder, é seco. Isso é o tratamento de silêncio. Aí começa o abuso. Por quê? Porque a mulher começa a ficar confusa. O que eu fiz? Ele é tão legal comigo. Ô, amorzinho, aí liga. E aí, aquilo que você falava, não, tá me enchendo o saco, vem atrás de mim, você já começa, automaticamente, sem ele pedir, a mulher já começa a fazer. Ai, amor, olha aqui onde que eu tô. Manda foto, já vai mandando localização, para que ele nunca mais fique emburrado e deixe de falar com você por uma besteira. E, de repente, ele tem pequenas explosões de raiva, ou sei lá, chuta um gato, começa assim, nunca é da mulher. Ou então ele bate na mesa, ou de repente ele fala mais alto. Ai, gente, isso para mim já era motivo de divórcio, né? Chutar o animal. Só que aí ele fala, você me deixou nervoso. Você, eu te amo. Eu te amo, você é a mulher da minha vida. Eu não sou essa pessoa. Olha o que você está me transformando. Eu sou uma pessoa calma. Olha o que você está fazendo. E aí ele vai fazendo uma inversão de culpa, que a mulher começa a achar que ela ocasionou aquele comportamento e não que ele é de fato assim. E aí o ciclo se repete. Eles brigam, aí tem, às vezes não todos, mas tem aquela relação ioiô, termina, volta, aí tem aquela lua de mel de novo, aí ele volta a ser o príncipe encantado, traz flores, presente caro, tratamento de silêncio, não sei o que lá, um grito. E aí, esse ciclo, né, do bomba de amor, que a gente fala da idealização, depois da tensão, ou que a gente chama de desvalorização, depois descarte, e nem sempre chega na agressão física, mas chega no grito, chega no se você me ama, aí vem as questões condicionais, vai aumentando, né? Começa no tratamento de silêncio e depois as condições do amor. Se você me ama, você não tem que ter senha do seu celular. Se você me ama, eu te amo, eu quero mostrar você para o mundo. Aí ele vai ser o primeiro que vai fazer, sabe, rede social? Vai ser o primeiro que vai colocar foto de casal no Facebook, no Instagram dele, para poder dizer quem é a mulher troféu dele. Só que a mulher não quer fazer isso, mas ele, não, mas você não me ama, aí ela vai a iludida lá, apaixonada, vai lá e coloca, porque é um carimbo de que ela tem um homem... Tem um dono. Tem um dono, entendeu? Isso quando não sugere um único Facebook, Instagram para o casal, porque nós gente, somos eu sempre achei isso um absurdo, desculpa, sempre achei. Né? Nós somos individuais, gente. É perfil, seu perfil, não é perfis na rede social, né? São Mas dois. ela acha que é romântico, né? Só. Ai, somos todos um, aí faz um filho, aí e não precisa trabalhar. Que começa a minar as amizades também, né? Minar as amizades, às vezes o cara consegue fazer logo Quando ele vê que a mulher é muito submissa, muito fácil de manipular, de cara, que tem uns que de cara já entram no jogo, né? Aí começam a falar, você notou? Às vezes a amiga nem fez nada. Você notou? Ela tá solteira, ela tem inveja de você, que você tem alguém. E começa a falar que a amiga é invejosa. E é muito fácil cair nessa falácia de amiga invejosa, porque culturalmente as mulheres já competem entre si. Então é muito fácil. Vai afastando ela do meio. Vai afastando. Ela vai ficando cada vez mais só dele. E vai ficando. E afasta da família. Sua família não gosta de você. Só eu gosto de você. Eu cuido de você, eu te amo, você não precisa de mais ninguém. Às vezes a mãe briga com a filha, o pai briga com a filha, porque a filha realmente está fazendo alguma coisa errada, tá vendo? Eles não gostam de você. Só eu gosto de você. E a vítima vai acreditando. Ele diz assim, não precisa trabalhar. Ela chega reclamando do trabalho, cansada um dia. Tá vendo? Você não precisa passar por isso.
Ou então ela vai fazer uma prova, não passou na prova. Isso não é para você. Então, aos pouquinhos, ela vai acreditando que ela é incapaz, ela vai acreditando que ninguém gosta dela. Ele começa a falar, nossa, que roupa linda que você está usando, que vestido lindo. Pena que marca sua barriga, né? Você tem uma barriguinha saliente. Sabe aquele comentário passivo-agressivo? Sim. Vai minando a autoestima. Depois começa a falar da roupa. Essa roupa não tá legal. A roupa que eu acho legal é essa. Aí, para não ter briga, porque ela quer que ele continue aquele amorzinho. Porque às vezes ele não fala brigando, ele fala sendo bonzinho mesmo. Quem tá de fora acredita que ele é maravilhoso. Olha como ele trata ela como uma princesa. Ele dá tudo o que ela quer. Mas ela não tem mais amigos, ela não tem mais a família, ela só pode ver a família dele, só pode ver os amigos dele. E aí ela vai ficando isolada, ela não tem para quem pedir ajuda, ela não tem nem as próprias redes sociais, ela não tem o celular que ela não pode usar às vezes, porque se eu falar com um homem, meu Deus, tem um movimento que diz que mulher que tem amizade com homem não é mulher para casar. Eu achei engraçado eu no Tinder. Primeira coisa que o homem veio falar para mim, você tem amigos homens? Aí eu fiquei chocada com aquilo e comecei a perguntar para as minhas amigas. E aí elas, ai Daisy, eles mesmo, perguntam. E eles, quando eu falo que eu tenho amizade com homens, eles não falam mais comigo. Então, muitas com medo de ficarem solteiras ainda, em pleno 2026, ainda se afastam dos amigos homens também, não pode ter. Agora, gente, olha que importante o que a Daisy está trazendo para a gente, porque tem coisas que ela está falando aqui que até eu acharia, será? Mas ela vivencia isso. E os casos que ela atende, né, são de mulheres que começaram assim. Então, não é algo que ela está inventando, não é uma suposição. Não, são relatos que ela já vivenciou e que começaram assim, que a gente acha que às vezes são inocentes, mas não são. Sim. Agora, Daisy, o nosso tempo está acabando, eu preciso perguntar ainda para você. A mulher percebeu, identificou, está querendo sair desse relacionamento, não está conseguindo. Onde ela procura ajuda? Como ela se cerca de ajuda? Porque ela vai se ver sozinha, já está sem um amigo, sem a família. Vai chegar uma hora que ela vai começar a ser agredida de fato, não, sim, verbalmente, porque chega nisso, tá? Aqui a gente falou só o comecinho, depois é agressão. Mas que fique claro que nunca começa com um tapa uma violência. Começa com comentários passivo-agressivos e muito amor seguido. Então, é importante falar assim que as mulheres, elas tentam sair várias vezes desse tipo de relacionamento antes que aconteça um feminicídio. Você pode ver, várias já têm medida protetiva, várias já têm BO, mas elas voltam porque elas se apegam à ideia daquele homem da fase da bomba de amor, sabe? Então ele promete mundos e fundos e ela... Tá bom, ela acredita, porque nós mulheres, eu não estou falando elas, porque nós somos uma sociedade, nossa sociedade cria mulheres para acreditar que elas edificam o lar e que elas vão ser salvadoras e que elas vão modificar um homem, que um grande homem sempre tem uma grande mulher do lado. Então a gente cria a ideia de que nós somos grandes mulheres. Que com a gente vai ser diferente. E que a gente vai mudar alguém, né? Então, primeira coisa... tentar, de alguma forma, contato com a família. A família é a principal rede de apoio para essa mulher que está passando por violência. Muitas vezes essa família não acredita nela, mas vá do mesmo jeito, se imponha, porque uma hora a máscara dele vai cair rapidinho quando você sair da sua casa, porque ele vai começar a te perseguir, vai começar tudo, aí sua família vai ver que aquele discurso daquele bom moço vai mudar. Ele vai mostrar com os comportamentos dele que você tem razão, então insista. Se não tiver jeito... Existem cidades, aqui em Santo André, vou falar aqui de Santo André, que tem os programas de assistência social. Mulheres que sofrem violência, elas fazem um cadastro no CRES, enfim, depende de onde ela está, e ela vai ser encaminhada para conseguir um Bolsa Família, ela vai ser encaminhada para programas de assistência a mulheres que sofrem violência, por exemplo, aqui em Santo André tem o Vem Maria, né, que é um centro de assistência de média complexidade, que são as mulheres que ainda não precisam de casa-abrigo, né? Mas elas precisam de ajuda como um auxílio aluguel. Então, essas mulheres, elas conseguem, por um tempo, um auxílio aluguel para conseguir sair. Se elas têm filhos e não tem para onde ir, não tem família, não dá tempo, precisa sair já, nesses lugares ela vai ser encaminhada para a casa-abrigo, que é uma casa sigilosa, tá?
que essas mulheres não são encontradas, né? Os filhos são mantidos em sigilo, a casa tem um endereço que é em sigilo, ninguém sabe onde está essa casa-abrigo, e lá essa mulher ela vai receber um apoio psicológico, às vezes um encaminhamento profissional, tá? Para que ela consiga alguma ajuda a voltar, porque muitas a própria família está em outro estado. Então, esses centros de acolhimento ajudam essas mulheres. Algumas não saem da casa, ficam presas a isso porque tem medo, muito medo. A maior parte dos feminicídios ocorre justamente quando elas decidem sair. Então, às vezes, elas têm medo de registrar um boletim de ocorrência, porque quando a mulher ela registra um boletim de ocorrência e ela não tem para onde ir, ela volta para a casa do agressor. E o que acontece quando ele é intimado para ir para a delegacia? Bate nela. E então ela vai ficando cada vez mais acuada. Então existe a possibilidade de, antes mesmo de registrar um boletim de ocorrência, ela pode entrar em contato ou com algum advogado particular, porque é mito que toda mulher que passa violência é pobre, tá? Tem mulheres que têm emprego, mas elas estão presas pelo medo dentro desse relacionamento. Então, procurar um advogado de confiança, procurar a Defensoria Pública. Por quê? Porque a medida protetiva, é importante falar muito da medida protetiva, a medida protetiva, ela não depende do registro do boletim de ocorrência. Então, a pessoa ela pode obter a medida protetiva de duas formas. Ou ela vai registrar um boletim de ocorrência e lá dentro da delegacia mesmo ela vai solicitar a medida protetiva, ou ela pode conseguir judicialmente através de um advogado que vai lá com um pedido liminar e pede. A medida protetiva, pelo menos aqui em Santo André, quando é deferida a medida protetiva, até em 2 dias, essa mulher ela tem instalado no celular dela o botão do pânico. Ele é rastreado, esse celular, tá? E aí ela consegue... Esse botão do pânico, ele é extremamente importante. Por quê? Eu sei, todo mundo liga para a Polícia Militar, liga para a GCM para pedir ajuda, mas a mulher que é vítima de violência, que tem esse botão do pânico, ela tem atendimento imediato. A primeira viatura que tiver perto de onde ela estiver, porque o celular dela é rastreado, a primeira viatura vai diretamente para a casa dela. E se ela tem medida protetiva, a GCM ou a Polícia Militar pode entrar na casa sem mandado, mesmo à noite, entendeu? Então, mesmo à noite, muda, porque tem gente que fala, a polícia não pode entrar sem mandado, pode sim, porque ela tem medida protetiva, ela pediu ajuda, a gente vai entrar agora. E às vezes entra sem nem chamar no portão, arromba, sobe, vem por trás. E muitas mulheres, aqui em Santo André, a gente teve, né, alguns casos de feminicídios, tanto no começo de 2026 quanto no final de 2025, nenhuma dessas mulheres tinha medida protetiva, então elas não tinham... Para quem chamar, para quem não gritar. Não tinha o botão do pânico. Mas quem tem o botão do pânico, quem consegue o acesso, teve 0 feminicídios. Gente, por favor, façam isso. O nosso tempo aqui na TV, infelizmente, é pequeno. Eu vou ter que trazer a doutora Daisy mais vezes aqui, porque são várias camadas. Mas eu vou pedir a gentileza de que, se ficou qualquer dúvida, as redes sociais da doutora estão aqui. Pode tirar dúvida, ela vai te passar todos os encaminhamentos. Existem vários, vocês podem ter essa medida protetiva, pode ter o botão do pânico, que quem vai cuidar de você vai entrar na sua casa a qualquer momento. O que não dá para você ficar é achando que vai melhorar, porque não vai. É daí para pior, né, doutora? A gente vai ter que encerrar, porque o tempo acabou. E peça ajuda. Esse aqui é o sinal universal de pedido de ajuda. Se você vir alguém fazendo isso, ajude, tá? Façam, né? Ajude, pare, converse com aquela pessoa, chama a polícia, faz qualquer coisa. Desde foi maravilhoso a sua entrevista aqui, seus esclarecimentos. Abriu aqui, eu tenho certeza que para mim e para elas que nos assistem, várias janelinhas aqui da gente se ligar mais e da gente poder ajudar as nossas amigas. Então, se você tem aquela sua amiga que se afastou, dá uma chamadinha, pergunta como que ela tá, né, Daisy? Sim. Obrigada mais uma vez, doutora, por ter vindo ao programa. Fica o convite aqui para você vir mais vezes, para a gente falar sempre. Obrigada mais uma vez. Gente, vou ficando por aqui, estourei o tempo. Ó, beijo, fiquem com Deus, até o próximo programa e compartilhem muito, porque essa informação foi muito importante de hoje. Beijo, beijo.